Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência, um programa que tem por objetivo, através do conhecimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E hoje nós temos a nossa convidada, a Cris, para falarmos sobre o tema dos arcturianos. Olha que interessante, né? Então, Cris, vou deixar que tu te apresente, fale um pouco dos teus trabalhos. Sim, primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade, de trazer um pouquinho do nosso trabalho, falar das terapias alternativas, eu sou a Maria Cristiane Jacobsen, conhecida mais por Cris Jacobsen, trabalho com terapias, assim, nesse mundo terapêutico há uns 3 anos, mais ou menos. Comecei na massoterapia, através da massoterapia. Depois surgiu a oportunidade do Reiki, que inclusive eu fiz contigo, João? Depois o curso do Sistema Arcturiano Multidimensional. Daí foi vindo barras de Axis, outros processos de Axis Consciousness. Hakiran quântico, então eu trabalho basicamente nesses processos hoje em dia. Que maravilha, Então, um campo de possibilidades, para atuar nessa área holística. Que bom, Então, hoje, Cris, nós vamos trazer para os nossos telespectadores, um pouquinho do conhecimento do que são os trabalhos dos arcturianos, Sim. E para você que está em casa, então, nos assistindo, compreender um pouco mais sobre esse tema, hoje nós ouvimos falar bastante nas redes sociais, sobre extraterrestres, E o que seria isso? Quando a gente fala em extraterrestres, todo mundo acha, todo mundo tem medo, pensa que são seres que vieram aqui para atrapalhar, para abduzir, seres diabólicos. Outros até mesmo nem acreditam nisso, Então não existe o certo e o errado. Mas hoje a gente queria trazer um pouco de esclarecimento sobre isso. E para falar então sobre esses esclarecimentos, é importante lembrarmos que na realidade todos nós somos extraterrestres aqui nesse planeta Terra, porque nós viemos de algum lugar, nós reencarnamos de algum lugar, E não necessariamente somos todos do mesmo planeta. Muitos têm procurado leituras, e buscar mais essa caminhada, até mesmo lendo o livro Exilados de Capelas, e passaram a ter uma ideia, então, que todos nós somos exilados de Capela, o que na realidade não é isso, Existem vários planetas na nossa orbe e cada ser pode ter vindo de um planeta diferente. Então, nós somos habitantes hoje do planeta Terra, mas vindo de lugares diferentes. Então, hoje a gente está aqui para trazer um pouco mais desse esclarecimento sobre Arcturus, Os nossos amados irmãos arcturianos que estão conosco aqui nessa Terra, nos auxiliando. Como isso funciona, Cris? Como tu trouxe, as pessoas têm medo, às vezes ficam inseguras quando a gente fala de arcturianos, Arcturianos são seres extremamente evoluídos, moralmente e tecnologicamente. Então a gente conhece mais quando a gente fala em arcturianos pelo processo de cura que eles nos trazem, Então eles são seres na verdade a civilização é de uma estrela chamada Arcturus, na constelação de Botus, se eu não me engano, E o que eles vêm trazer para nós, o processo deles que eles vêm fazer aqui na Terra, no nosso planeta. Fazer com que a gente traga, seja mais rápido a nossa ascensão. Eles vêm nos trazer cura para a parte emocional, para a parte física e despertar em nós o nosso amor universal por todos os seres, para que a gente consiga ascender de forma mais rápida, mais tranquila, Então é isso que... E eles vêm por amor mesmo, Eles vêm fazer esse trabalho aqui através de terapeutas, de pessoas que canalizam, o processo do sistema de cura por amor à humanidade. Interessante, Sim. E podemos falar também, Cris, que Arcturus, é um planeta, é uma estrela na realidade, que a gente considera como um planeta vermelho, E ele está a 36 anos-luz, do nosso planeta Terra.
E qual seria o interesse desses seres estarem atuando aqui hoje na Terra, né? Como tu mesmo colocaste, né? Eles vêm com o intuito de nos auxiliar, né? E não é só no planeta Terra que eles estão, né? Eles vão por vários planetas onde há necessidade desse trabalho. Porque os arcturianos, né? Hoje, aqui no nosso planeta Terra, eles estão sob o comando, né, então, do Rafael, né, que é o diretor planetário, então, nesse momento, dos arcturianos aqui na Terra, e eles trabalham unidos, né, com o senhor e a senhora de Arcturus, né, que são os que dão licença, permissão, né, para trabalhar, inclusive, com geometrias sagradas aqui no nosso planeta, e eles vêm para proporcionar, então, a cura, né. Como é que eles poderiam fazer isso, né? A gente poderia estar se perguntando, mas por que proporcionar a cura se nós temos tantas coisas medicinais aqui no nosso planeta, por que precisariam deles, né? Um dos motivos é pelas quais eles têm tecnologias muito avançadas. Tem tecnologias que nós não conhecemos aqui no planeta Terra, né? Em que então eles podem, através dessas tecnologias, ter acesso até nós para então promover a cura. Vamos falar um pouco dessas tecnologias, como é que seria esse tratamento, esse trabalho deles, Cris? Sim. Como que funciona em si o tratamento, né? Como a gente chama? A gente diz que é uma equipe de cura, né? Multidimensional sistema arcturiano. É uma hierarquia de cura que vem para este tratamento. Eles trabalham em todos os tipos de cura, né? Como a gente falou, desde cura física de doença que já está manifestado no físico da gente, doença que ainda não manifestou, limpeza energética, alinhamento de chakras, eles fazem cortes de cordões ou de associações, de pactos que a gente tenha feito em qualquer momento da nossa existência, né? Porque não é a única aqui, a gente já passou por vários processos, por várias vidas e planetas, né? Em lugares, né? Dentro dessa equipe, quem vem fazer esse processo, quem vem nos auxiliar, né? Senhor e Senhora de Arctúrios, Mãe Maria, Keuim, Astar Sherran, Comando Astar, vem anjos de cura do raio verde, Melquisedeque, equipes de mestres ascensionados de cura, cósmicos e planetários, vem anjo, vem arcanjo, vem os nossos mentores, vem um monte de seres fazer esse trabalho aqui. Como eu falei, por amor a nós, né? Para adiantar o nosso processo evolutivo, né? A gente trabalha com essa equipe fazendo uma invocação, como tu falou, a gente invoca essa hierarquia, se trabalha com símbolos, com frequências, né? Então, cada símbolo que a gente ativa na pessoa está trabalhando uma parte, digamos assim, do ser dela, né? Então, eles trabalham tudo que elas precisam para aquele momento. Independente das vezes elas virem nos procurar com um problema, sei lá, no lado afetivo, e o problema está afetando o afetivo porque ela está com um problema na família ou no trabalho, né? Então, eles trabalham na causa original que está causando aquele problema para a pessoa naquele momento. Seja na situação vivenciada nesse mundo, ou nesse planeta, ou nessa vida como anterior, né? Eles vão até onde tem a raiz kármica da situação para limpar, para que a pessoa consiga ter mais facilidade, consiga soltar as correntes, como eu costumo dizer, de dores, de processos que vivenciou, traumáticos, né? Que interferem na nossa vida. Não tem como, né? Se a gente está passando por uma situação difícil, seja de relacionamento, seja de saúde profissional, interfere na nossa vida, né? Nos trava, nos traz dor, nos incomoda, na verdade, né? E uma das coisas, falando em frequência também, né, Cris, na realidade, a gente atrai aquilo que nós pensamos, né? Exatamente. Então, os nossos pensamentos, eles promovem um campo vibratório, que esse campo vibratório são as frequências. Então, nós somos atraídos por essas frequências e muitas vezes, né, os nossos pensamentos são negativos e formam frequências negativas. E a gente acaba somatizando no nosso corpo, né, essas frequências negativas. E somatizado tudo isso, as nossas histórias passadas, nossas reencarnações de vidas passadas, né? Muitas vezes somatizam-se doenças também no nosso corpo, né? E uma das técnicas muito importantes hoje que os arcturianos trabalham também, né, Cris, é com os cristais. Como funcionaria esse trabalho deles com os cristais? Eu especificamente não trabalho com cristal físico, digamos ali, nos atendimentos, né? O que acontece nos atendimentos, né, como eu trabalho, né?
Muitas vezes as pessoas são levadas para as câmeras, para as naves, para tratamento, durante o processo que eu estou atendendo ali. Eles nos levam e trabalham eu enxergo como se fosse uma gruta de cristal. Ali dentro eles trabalham com frequências e com cores, né? Ou às vezes na parte de naves, numa câmera, eles trabalham com um tipo de frequência que eu não sei explicar. Justamente que a gente estava falando das tecnologias, né? São diferentes da nossa, da forma como os médicos trabalham aqui, digamos assim. Né? Os equipamentos deles são muito mais forma evoluídos. Como eles... Eu, às vezes, vejo eles trabalhando, eles atendendo, eu não sei explicar, porque é um processo que eu não conheço, sabe? E eles trabalham e realmente trazem um bem-estar, uma cura muito profunda para as pessoas. De transformação, começa a curar a parte emocional, mental e começa a alinhar, digamos assim, trazendo bem-estar para as pessoas. Importante frisar também, né, Cris, porque quando a gente fala assim, ó, que eles nos levam para as naves ou coisa e tal, né, as pessoas podem pensar, ah, vou ser abduzido, né, não quero nem ter esse trabalho com os arcturianos. Não, não necessariamente é assim que funciona, né. Quando a gente fala que a gente é levado, né, é porque todos nós, como seres multidimensionais, né, a gente faz projeções astrais, né, que é o quê? O teu desdobramento do teu corpo físico. Quando a gente dorme de noite, por exemplo, a gente desdobra, a gente sai do nosso corpo físico, né? O nosso espírito ou alma, como vocês entendem, ele sai do nosso corpo e ele vai para algum lugar específico, né? Muitas vezes lugares aonde ele mesmo deseja ir, outras vezes é levado, né? E nesse caso, quando a gente fala de ser levado para uma nave arcturiana, é nesse momento. A pessoa está ali deitada na maca, num processo de relaxamento, né? O corpo físico está ali, mas o espírito, então, ele é desdobrado e ele é levado para essas câmeras de tratamento, né? Para que nesse momento possa, então, se obter alguma cura desejada. Então, não seria um caso de abdução, né? Mas sim de um desdobramento, de uma projeção astral, né? Para um tratamento. Exatamente. A gente não é levado fisicamente, né? Como tu explicou. O nosso corpo etéreo que é levado, né? E é muito interessante o processo vibratório que a gente sente, né? Que as pessoas sentem durante o atendimento, né? Sentem eles trabalhando, sentem o amor que eles transmitem durante um atendimento. A gente se sente acolhido por eles, porque a frequência deles é extremamente forte e sutil ao mesmo tempo, né, Ju? É uma coisa incrível, eu sou muito apaixonada por esse sistema. Na verdade, foi esse sistema dos arcturianos que desenvolveu em mim dons e capacidades que antes eu nem sabia que eu tinha, né? Então, eu sou muito grata a eles, né, por esse processo, por me permitirem fazer esse trabalho. Na verdade, não é nem um trabalho, né? É uma missão de vida que eu quero fazer, eu acho, o resto da minha vida. Eu só tenho a agradecer, né, por esse trabalho amoroso, né, porque esses irmãos são muito amorosos. E é importante também lembrar, né, Cris, que eles trabalham especificamente com a cura, né? Exatamente. O fundamento deles hoje aqui na Terra é isso. E quando a gente fala trabalhar com a cura, não é só a cura nós humanos, né? Não. Eles têm tecnologias multidimensionais que eles trabalham com a cura planetária. Limpezas de lagos, né? Limpezas umbralinas até mesmo, né? Limpezas em todos os sentidos. Eles têm uma tecnologia assim, como a gente chama aqui na Terra os nossos computadores, né? Só que os deles são muito mais avançados, né? Então eles têm a habilidade de fazer isso de uma forma quântica, né? O trabalho deles se torna um salto quântico na nossa evolução, né? E quando a gente fala também, né, Cris, dessas tecnologias, né, os arcturianos, eles também trazem para nós aqui na Terra símbolos, né, que eles podem ser trabalhados. Então, inclusive, para fazer um trabalho dos arcturianos a nível de curso, né, nós temos nível 1, nível 2, nível 3, nível mestrado, né, onde em cada nível a gente vai aprendendo novos fundamentos. E neles vai sendo agregados novos símbolos. Como é que a gente trabalha com esses símbolos dentro do atendimento? Como eu falei, é feita a invocação dessa hierarquia de cura, dessa equipe de cura, e é ativado cada símbolo. Então, por exemplo, a gente ativa um símbolo que vai trabalhar a parte energética do corpo da pessoa,
vai trabalhar a parte emocional, vai trabalhar a cura de ancestralidade. A gente vai ativar um outro símbolo que vai trabalhar mais a cura física. Então, cada símbolo é destinado para uma função na nossa vida, para o nosso corpo, para o momento que a gente está precisando ali. Então, é escolhido os símbolos que, na verdade, a gente recebe, né? Ativar esse, aquele outro, né? Para a pessoa. É um atendimento individual, né? A gente faz individual para o que a pessoa está precisando para aquele momento. Na verdade, como eu disse, eles sabem, né, o que a pessoa está precisando ali, o que precisa ser curado, o que precisa ser limpado na pessoa, né. E Oi? Pode comentar. Eu ia dizer, as pessoas, quando elas conseguem de verdade se proporcionar, se curar, a cura não é só para elas, né, João? Não é só para si. No momento que tu está buscando uma cura, que tu está te melhorando, que tu está te soltando essas dores, mágoas, ressentimentos que muitas vezes as pessoas carregam por anos e anos, tu te libertando disso, automaticamente melhora a tua vida num todo, com a família, com as pessoas que estão próximas de ti, porque a tua frequência eleva. Teu coração fica leve, tu muda a tua forma de ser. Automaticamente muda tudo à volta, né? Às vezes uma pessoa da família buscando uma cura, está curando gerações. Exato, né? Está curando gerações passadas e melhorando para o futuro, né? Para as nossas vidas futuras. E quando a gente fala em símbolos também, né, que é importante frisar, né, que esses símbolos, então, eles foram canalizados, né, por Clarindo Melquisedeque, né? Então, através dele veio essas canalizações de cura, né, e é onde ele repassa hoje através de cursos, né, e dos seus facilitadores, né, de cursos arcturianos, que a gente tem essa habilidade de trabalhar. Exato. E através desses símbolos também, né, foi repassada então uma mesa quântica, né, que nos permite, que nos facilita hoje então fazer atendimento à distância. Exatamente, né? É que na cura, nesse sistema multidimensional não existe tempo e espaço, né? A gente consegue atender a pessoa em qualquer lugar que ela esteja, né, através da mesa. É o mesmo processo, na verdade, que é feito na maca, é feito à distância. A pessoa recebe a mesma coisa, a mesma ativação, os mesmos processos de liberação, de cura, à distância como é recebido na maca presencial. Funciona da mesma forma. Olha que possibilidade. Sim, sim. E por falar nesse trabalho à distância, né, daí dá pra gente perceber o tanto quanto eles são mais evoluídos que nós, né? Porque olha só, com esse sistema todo hoje de pandemia, né, que a gente não podia, né, estar ali atendendo presencialmente, né? Então eles já trouxeram há muito tempo atrás essa capacidade, né, já sabendo do que iria acontecer no futuro, né, e trazer então essa evolução da gente poder então fazer esses atendimentos à distância, ou seja, né, ninguém de nós ficaríamos desassistidos, né? Então são irmãos muito amorosos que estão aqui nos auxiliando. E como seriam um pouquinho eles, Cris, né? Hoje quando a gente fala assim, ó, e nossos irmãos extraterrestres que estão aqui na Terra, né? E as pessoas muitas vezes consideram como ETs, já começam a visualizar, a fantasiar um monte de coisas, né? Como seriam mais ou menos os nossos irmãos arcturianos? Trazendo um pouquinho agora que eu lembrei de falar. Na verdade, eu fui contatada por essa equipe quando eu era criança. Tu conhece a história, né, João? Através de uma bola branca de luz. Só que imagina uma criança de 6, 7 anos, né? Depois que eu tive a oportunidade de fazer o curso, que eu fui saber que aquela bola branca lá atrás, na minha infância, era um contato deles. E tu pergunta energeticamente deles ou fisicamente? A nível dos dois. Olha, eu enxergo, eu tenho, digamos, uma sensibilidade bem grande nos atendimentos de enxergar situações assim em seres, né? Energeticamente, eles vibram numa frequência muito alta e é uma cor que eu enxergo, né? Na áurea deles, azul, às vezes lilás, dependendo do momento que eles estão atendendo e estão trazendo ali para o atendimento, né? Inclusive, agora falando de aparência deles, eles são todos semelhantes, né? Os arcturianos não são tipo um mais alto, um mais baixo, um gordo, são todos parecidos, que já facilita com que não haja competição, com que não haja julgamentos, né? Isso eu acho interessante. É esse conceito que eles querem trazer aqui pra gente, né? Que a gente não tenha tantos julgamentos da pessoa julgar, ela tá gorda, tá magra, é alto,
é baixo, né? Então, esse é um dos conceitos também que eles trazem aqui para nós. Que a gente não seja tão ligado em aparências, que o nosso ego não seja tão exacerbado para julgar as outras pessoas, que a gente não sabe o momento que elas estão passando, né? Quem é nós para julgar a atitude de alguém? A gente não sabe o que a gente vai fazer amanhã, né? Quantas vezes a gente já errou na nossa vida, né? Com certeza, né? E quando a gente fala, né, dos arcturianos e de outros irmãos planetários também que estão conosco aqui na Terra, né? Importante frisar, né, que isso não tem nada a ver assim com religiões ou coisas nesses sentidos, né? Os arcturianos hoje eles trabalham em parceria, né, com a nossa amada Mãe Maria, né, com os mestres da Fraternidade Branca, comando Astar, né, porque cada um desempenha um papel, cada um desempenha uma função e às vezes é necessário o auxílio de cada um deles, né, nesse processo de cura planetária que nós estamos transitando nesse momento junto com o nosso planeta Terra, né? E quando a gente fala nos nossos irmãos arcturianos e a gente fala da evolução dos nossos irmãos também, para a gente ter uma ideia, né, Cris? Nós estamos hoje vivenciando um planeta Terra de terceira dimensão, num processo de transição planetária para a quinta dimensão, né? Os nossos amados arcturianos já são seres de quinta dimensão, porém, eles são tão avançados que eles têm acesso à 12ª dimensão. Então, olha só o quão luz eles estão, né? Que hoje nós aqui na Terra estamos na terceira dimensão, tentando ir para a quinta dimensão, enquanto eles já estão na quinta dimensão, mas eles conseguem ter esse acesso à 12ª dimensão. Então, olha quantas coisas eles já se desapegaram, né? Inclusive no processo da alimentação, né, Cris? Porque assim, ó, a alimentação deles é completamente diferente da nossa. Começando pela carne vermelha, né, que para eles isso não existe, né? Não, não existe. Na verdade, eles se alimentam de um líquido, né? Fluido energético, né? Não existe doença, não existe essa alimentação, como tu falou, nessa civilização deles, né? Então, isso é uma coisa, na verdade, que a gente deveria ir se desligando, né, aos pouquinhos, né? Não ingerir tanta carne vermelha. Na verdade, a gente está ingerindo a carne, está ingerindo toda a dor do animal em questão, né, que está ali, né? Isso não existe no planeta deles, na civilização deles. E é isso que eles também querem trazer para nós, né? Esses processos para a gente ir se desligando de carne, de vícios, de bebida, né? Para a gente conseguir ir evoluindo aos pouquinhos, né? Trazer mais leveza, Trazer mais leveza para o nosso físico, para o nosso corpo físico em si, para o nosso corpo vibratório, né? Uma coisa que me chama muita atenção, Cris, assim, ó, para quem já tem um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, né? Que muitas pessoas hoje, né, já ouviram falar de obsessores, de magos negros e coisa e tal, e também de implantes, né? Implantes de chips. Então, para esses que já têm um pouco mais de conhecimento, muitas vezes vão procurar alguns centros espíritas mais avançados, né, para fazer a retirada desses implantes, né? E isso é um dos conceitos que os arcturianos trazem também, né? Eles também têm essa tecnologia, eles têm essa habilidade de também remover implantes, remover chip das pessoas, né? Sim, exatamente. Eles trabalham também nessas remoções. O que são os chips, na verdade, né? São seres, vamos colocar evoluídos ou negros, né, dessa forma, que nos implantam um chipzinho para que a gente aja da forma como eles querem. Então, eles criam, através desse chipzinho, uma dominação sobre as pessoas, né? Então, a gente entra num processo robotizado de vivência, de fazer as coisas tudo do mesmo jeito, de não enxergar possibilidades que já estão disponíveis para a gente não percebe, né? Às vezes, possibilidades relacionadas ao trabalho, a nossa vida em família, a gente fica literalmente robotizado. Então, nessa equipe de cura, dentre esses seres, eles fazem sim a retirada desses implantes para que a gente possa tomar as nossas atitudes, viver a nossa vida pela gente mesmo, pelo ser infinito que a gente verdadeiramente é, né? Sem estar sendo manipulado por esses seres, né? Exatamente. É um processo muito importante dentro da cura. É o que a gente pode chamar, né, dentro do conceito de barras, né, os nossos backmechs, né, os pilotos automáticos, né, quando esses implantes são colocados, a gente fica naquele piloto automático.
a gente não consegue ter clareza, a gente não consegue ter discernimento. E tudo isso foi possível acontecer através da nossa frequência, né? Através dos nossos pensamentos, muitas vezes de tristeza, negativismo, né? Vitimismo, né? Então, quando a gente baixa demais a nossa frequência, nós temos um acesso muito fácil, né, para esses seres, né, que querem ter o domínio, querem ter o controle, né? É como se eles quisessem que a gente fosse os soldadinhos das trevas, né? Os soldadinhos das sombras, né? Então, os arcturianos, com essas tecnologias, essas habilidades que eles têm, eles conseguem chegar até nós, né? E, digamos que nos libertar, né? Dessa escravidão que nós mesmos nos colocamos. Exatamente isso que tu trouxe. Eles trazem essa libertação desses seres, desses implantes de situações que trazem dificuldade para a nossa vida. Essa é a função deles aqui. Despertar o amor, trazer facilidade para a nossa vida com as tecnologias que eles têm, né? Em todos os aspectos, né? Trazer a cura, literalmente trazer a cura para o nosso ser. Cris, trazendo então assim as tuas considerações finais, né? Qual a mensagem que tu poderia passar, né? Inclusive a nível, né, desse grande amor que os arcturianos têm, né? Pela nossa mãe Terra, esse nosso planeta Gaia, né? Para quem está nos assistindo, qual é a mensagem que eles poderiam levar? Eu trago assim que as pessoas procurem auxílio quando sentirem que não estão conseguindo lidar com uma situação. Procurem ajuda, falem do que estão sentindo, porque as pessoas à volta não têm como saber o que a pessoa está sentindo. Então, isso é uma coisa que eu trago, busquem ajuda, busquem auxílio. Se permitam receber esse amor que está disponível para a gente através desses seres. Então, não fiquem sofrendo, escolham a parte leve da vida, escolham transformar a realidade de vocês em amor. Que maravilha, né? E lembrando também, né, hoje a gente trouxe um pouquinho do trabalho dos arcturianos, né? Mas para quem tem interesse em saber mais desse assunto, pode nos procurar nas redes sociais, Exatamente. né? E também a gente tem vários outros seres orbitando o nosso planeta Terra aqui nos auxiliando, né? Hoje a gente falou um pouquinho dos arcturianos, mas nós temos a equipe de Astar, né? As falanges da nossa amada Mãe Maria, Mestra Coaim, né? Os sirianos, reptilianos, né? Então, a Fraternidade Branca, nós temos imensos seres, né? Hoje nos auxiliando aqui planetariamente. Então, se vocês tiverem um pouquinho mais de interesse sobre esses assuntos, né, nos procure, né, ou pesquise algo mais nas redes sociais. Então, por hoje, Cris, eu estou imensamente grata, né, por tu ter aceitado esse convite de vir aqui trazer esse bate-papo maravilhoso. Eu sei que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse tema que a gente ama tanto, né, trabalhar com esses irmãos amados arcturianos, né. Então, te agradeço imensamente por ter aceitado estar aqui compartilhando conosco, né, esses conhecimentos. Eu que te agradeço, Ju, muito grata mesmo pela oportunidade. Gratidão. E também nós vamos nesse momento, né, agradecer a vocês que estão aí em casa nos assistindo, né, nos deram a oportunidade de adentrar aos seus lares, né, e lhe proporcionar um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né, porque são eles que nos dão a oportunidade de estarmos aqui trazendo um pouco mais de esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado do assunto e até um próximo programa.